A visão é um dos nossos sentidos mais aguçados. O ato de ver nos permite criar uma certa percepção da vida. O meu convidado de hoje é responsável por compartilhar visões que a gente não tem acesso no dia a dia. Ele é um dos principais nomes da fotografia de natureza e cultura do Brasil. Essas visões que ele traz alteram nossos sentimentos, provocam reflexões e até servem como um descanso das tantas coisas que passam pelos nossos olhos e que nem sempre são agradáveis. Para além de ver, ele enxerga a vida, os animais, momentos e pessoas que talvez a maioria de nós nem note. Me parece que nada passa despercebido pelos seus olhos e, por consequência, pelas lentes da sua câmera. Hoje eu converso com um fotógrafo, autor de 11 livros e apresentador da série Instinto Fotográfico da TV Cultura, Ricardo Martins. Ricardo, bem-vindo. Obrigado por estar aqui hoje. Obrigado pelo convite, conversar um pouquinho sobre o trabalho. Quando foi que você percebeu que você queria trabalhar com fotografia? Essa pergunta eu te respondo assim muito claramente, porque foi um momento que marcou a minha vida, com 10 anos de idade. Então eu costumo dizer que o Pantanal ele me fez ser apaixonado pela fotografia e a Mata Atlântica me ensinou a fotografar. As luzes da Mata Atlântica elas são muito sutis assim, e eu sempre fui muito para Ubatuba. E ali a Mata Atlântica é muito presente. Eu tinha 10 anos de idade e eu gostava muito de andar no meio do mato ali. Meu pai me levava muito para isso, né? Eu sempre ia sozinho também, desde criança. E aí na beira da floresta tinha alguns lagartos que ficavam tomando o sol. Eu sempre passava e via eles ali. Aí teve um dia que eu passei na sala e eu vi uma câmera do meu pai, uma Olympus, assim, uma câmerazinha para fazer retrato de família, nada demais. E me veio uma mensagem assim subliminar, assim, sutil, de pegar aquela câmera e levar naquele dia que eu ia lá observar os lagartos. Esse dia eu fui com a câmerazinha. Quando eu cheguei perto ali dos lagartos para fazer a foto, eles saíram correndo, né? Não sobrou nenhum. E a hora que eu olho, eu vejo uma árvore totalmente seca e uma cobra cipó, muito verde, passando pelos galhos assim da árvore. E aquele momento formou um túnel em mim, assim, e aquela cena me chamou magicamente aquilo. Realmente foi uma mágica aquilo. E eu só lembro a sensação de querer fotografar aquela cobra, aquela necessidade, não sei o porquê, mas eu queria aquilo. Me aproximo dela e eu aperto aquele botão. Quando eu apertei aquele botão, eu falo que eu senti uma felicidade assim absurda, né? Eu falo que eu senti meu coração sorrir naquele momento. Eu aperto aquele botão, eu viro fotógrafo de natureza. Eu tenho essa sensação muito nítida em mim, que eu cheguei aqui nesse planeta para fazer isso que eu faço hoje. Eu vim com essa missão já. Então isso é uma coisa muito certa dentro de mim e aquele dia me foi importante para mostrar isso. E e depois disso você já começou com 10 anos, claro que também a gente não tem aquela noção muito de cursos e tudo mais, mas você é formado em jornalismo também, né? Quando você cresceu, que você adquiriu uma maturidade, você seguiu nessa questão da fotografia. Então, tudo que você estuda, tudo que você direcionou na sua vida já foi para fotografia, então? Desde antes de fazer essa fotografia. Eu costumo dizer que antes eu fotografava com a mente, com a cabeça, com o olhar. Assim. Isso criança mesmo, 4, 5 anos de idade, eu lembro muito de ir para o meio do mato e ficar observando ali, vendo uma luz bonita, quando batia numa folha, por exemplo, ou quando passava algum bicho, e a cena era muito bonita, com um fundo interessante. Isso já era fotografia. Eu fotografava com a mente, com o olhar antes. E como eu era criança, eu achava que todo mundo enxergava o mundo daquele jeito. E aí eu comecei a perceber depois que não, que eu enxergava o mundo de uma maneira diferente. Então eu já fotografava há muito tempo. Eu sempre fui autodidata assim, na fotografia, foi muito instintivo para mim fotografar. E é o que eu falo, né? Eu deixo a fotografia sair do meu coração, passar pela minha cabeça e a última etapa é a máquina fotográfica, é o que menos importa. E aí eu dou muita risada quando as pessoas olham uma foto e falam, nossa, que máquina que você tem. Isso é uma coisa que as pessoas falam, né? De, tipo assim, nossa, que máquina boa, né? Mas é por aí, né? A máquina, ela só reproduz o que você está pensando, o que você está olhando ali.
Eu até brinco, eu falo que a fotografia ela é mágica porque ela é uma maneira de materializar meu sentimento. Quando você olha uma fotografia, você consegue ver o que eu estava sentindo naquele momento ali. Então tem uma magia por trás disso, né, cara? E como é que coloca a técnica aí junto com essa magia? Porque você me contou que a fotografia ela sai do seu coração, né? Mas antes disso existe uma preparação, você já sabe para onde você vai, né? Os momentos. Mas como que une esses dois, assim? Porque a técnica da fotografia é muito interessante também. Quando você começa a lidar com tipos de lentes diferentes e óticas diferentes, é mágico, é interessante também. Então, as lentes que são mais claras, né, que têm uma qualidade melhor, você vê o resultado final, isso na fotografia. Então, é muito legal. Eu gosto de aprender, eu gosto de entender, e quando eu vou fazer algum tipo de trabalho, qual lente que eu vou levar para fazer aquele trabalho. Então, eu acabo conciliando tudo, a técnica com o sentimento, de uma maneira muito natural. Porque os dois são mágicos de você entender, né? Tem toda uma sutileza, tem toda uma beleza nas lentes também. Eu acho a câmera linda, eu acho as lentes lindas, assim. Então, eu vou olhando aquilo, eu vou trazendo para o meu trabalho dessa maneira. E quando eu penso em fazer algo específico, por exemplo, eu penso naquela lente. Eu vou fotografar você com essa lente aqui, porque a luz está desse jeito e essa lente vai capturar melhor essa luz e vai passar o que eu quero. Então, você vai nesse caminho, sempre em paralelo, assim, dessa maneira gostosa de lidar, técnica e sentimento. A sua relação, eu percebo, não só com a fotografia de uma maneira geral, mas não só com as fotos, agora você me falou isso com o equipamento, ela é muito profunda com os animais, com o que você tira foto, né? Você cria tudo isso. E achei engraçado que você falou que desde muito pequeno você tinha essa questão de uma intuição vindo de você, uma visão que te fazia capturar coisas. E você também comentou que você sempre foi uma pessoa reservada, né? Então, na infância, essa fotografia era um escape, era uma maneira de você ficar mais com você, sozinho e pegar as suas visões? Boa. Eu sempre fui uma criança muito tímida, assim. Mas por opção, não que eu gostava, eu adoro ficar sozinho, aliás, assim. A solitude é uma coisa que me faz muito bem, assim. Eu gosto disso. E quando criança, isso era muito forte em mim. Então, quando eu fui me tornando fotógrafo, meu trabalho foi se tornando mais conhecido, e eu comecei a ter que dar entrevista, por exemplo, ou dar palestra, ou lidar com as pessoas, eu tive que aprender isso também. Eu tive que começar a lidar com o que eu não lidava antes, que era um relacionamento social, assim, eu sempre me escondia. E a fotografia de natureza em si, ela é um escape, sempre foi desde criança, porque eu tenho que estar no meio do mato sozinho para fazer aquela foto. E eu adorava aquilo. Então, ir para o meio do mato, me isolar, fazer uma trilha durante horas, era uma fuga positiva para mim, mas sempre foi. Hoje em dia continua sendo, mas eu comecei a ter que lidar com isso, de dar uma entrevista. E eu adoro, assim, sentar, hoje dar entrevista para você, assim, eu adoro chegar aqui, bater um papo e conversar. Palestra, eu adoro fazer palestra, assim, subir no palco e ver todo mundo na minha frente, eu contando as histórias. Então, eu aprendi muito a lidar com isso, gosto, mas continuo com a minha coisa mais reservada, assim, de, né, ficar mais quieto na minha, não sou muito de sair à noite, eu sou mais reservado. Já fui quando era mais novo, mas hoje eu sou mais reservado, assim. Então, a fotografia, ela e continua sendo uma terapia para mim. E você traz para as pessoas as visões, né? Então, assim, ao invés de você contar para as pessoas, essa interação, pelo que eu percebo, é como se você se retirasse, mas você volta para contar uma história para as pessoas, né? Você já viu isso dessa maneira? Isso é uma intenção sua? Ou é algo muito intuitivo de você mesmo? Eu sempre gostei muito de contar o que eu via na floresta, assim, de contar como é bonito aquilo lá, né, para as pessoas dessa maneira. E quando eu descobri a fotografia, eu descobri que eu não poderia só contar para as pessoas, mas eu poderia mostrar também para as pessoas tudo que eu via de beleza lá dentro. Então, a fotografia, ela chega na minha vida dessa maneira, né? Eu acho que eu sou um contador de histórias, assim, eu gosto de sentar e contar as histórias que eu vejo, que eu vivo lá no meio do mato.
E é incrível hoje poder mostrar para as pessoas o que eu vi, né? De pessoas que eu fotografei ou de animais que eu tive ali uma conexão grande no meio da floresta. Eu vivi histórias no meio da floresta que, se eu não tivesse fotografia para mostrar, as pessoas não iam acreditar. Ou iam acreditar, mas não tanto assim. Por exemplo, um macaco, que é o macaco muriqui, maior primata das Américas, ele tem 1,30 m esse macaco. E ele é super manso, né? Muriqui em tupi significa o povo manso da floresta. E é o único primata que não disputa território, não disputa umas fêmeas. Ele é um macaco tranquilo, assim. Tranquilo. E é mágico você ver esse bicho no meio da floresta. Ele é lindo, ele é mágico de você ver. E um dia eu estava andando na Mata Atlântica e encontrei com uma família, eram uns 20 mais ou menos. Eu estava sozinho. E começaram a comer ali nas árvores e tal, e eu comecei a observar aquela família. Você vê o adulto, você vê o adolescente, as crianças e tal, puxando o rabo da uma família realmente. E um deles, que era um adolescente, ele desce da árvore e ele fica mais ou menos a uns 15 metros de distância de mim. Ele se esconde atrás de uma árvore e aí ele só faz assim com os olhos, né? E a hora que eu levanto para bater a foto dele, ele se esconde. E ele brincou comigo umas 5, 6 vezes dessa maneira. E aí é muito incrível, você está no meio da floresta com aquela atmosfera toda, você vê um ser interagindo com você. Esse macaco, ele sobe para a árvore de novo, vai lá para cima, e eu começo a rir naquele momento, que eu me diverti com o momento, e eu começo a conversar com ele. Aí eu brinco com ele, eu falo assim, eu quase fiz uma foto sua, cara. Vai deixar eu fazer uma fotografia sua, porque é um macaco difícil de você fotografar. E aí ele ficou olhando para mim, esse macaco desce da árvore de novo, ele chega mais perto de mim, ele não se esconde mais, ele senta num tronco de árvore na minha frente, ele senta, ele cruza a perna, ele coloca a mão aqui assim e olha para mim. Então, eu vivo momentos na floresta que são incríveis e eu posso mostrar para as pessoas o que eu estou vendo lá dentro. É um presente para mim, assim. Para além de um presente, é uma conexão, né? Você fala com os animais. Eu vi num dos seus livros também uma história do drone, né? Que quando caiu e aí você encontrou o jiboia meio que te mostrou que estava ali, né? Que conexão é essa que você acha que você tem com a natureza? Eu acho que isso já vem comigo desde outro plano, antes daqui, assim. Eu sei que é algo diferente, eu tenho uma conexão muito forte, realmente, com a natureza, assim. Então, eu acho que isso acaba sendo uma missão para mim aqui, de passar para as pessoas essa conexão, né, de fazer com que as pessoas entendam melhor a floresta, a natureza, o que acontece ali dentro. Para mim é muito claro essa leitura de uma floresta. Talvez para outras pessoas não seja tão clara assim. Então, eu acho isso também é um objetivo meu, de mostrar, olha que legal, olha como que a floresta é. Então, quando eu faço workshop, por exemplo, que eu vou levar as pessoas para a floresta, a primeira coisa é todo mundo parar na entrada da floresta e pedir licença para entrar ali. E aí, no primeiro momento as pessoas, pô, eu vim para um workshop de fotografia, o que está acontecendo? Então, todo mundo pede licença, a gente entra e fica uns 15, 20 minutos só escutando, observando. Então, essa conexão, toda essa energia vem comigo de algum outro lugar já, e desde criança é natural, assim, dentro de mim. Você nasceu no Pantanal, né? Então, não, você ia muito para o Pantanal, né? Perdão. Os seus pais moravam lá, é isso? O meu pai é do Pantanal, eu nasci aqui em São José dos Campos. Meu pai, ele veio, conheceu a minha mãe aqui, então a gente voltava, todas as férias que tinha, a gente voltava a passar as férias com a família dele, com a irmã do meu pai. Então, colocava eu e meus irmãos no carro e aí eram 15, 18 horas para chegar lá no Pantanal e a gente ficava lá 20, 30 dias. Isso era muito constante na nossa vida, né? Então, o Pantanal é algo muito, muito especial para mim, assim, que é um lugar maravilhoso, é lindo, é fantástico, eu sou apaixonado pelo Pantanal. Que eu virei fotógrafo de natureza muito por influência do meu pai e do Pantanal, né? Que é o pai do Pantanal. Então, eu passei minha infância inteira indo para lá e pescando ali no rio, vendo jacaré passar e bicho, isso com 3, 4 anos de idade. Então, aquilo me fascinava muito, assim. Então, eu me apaixonei pela natureza primeiro, depois pela fotografia, né, que eu descobri a fotografia de fato, assim. Então, o Pantanal é muito importante para mim por conta disso. Ele me inspirou a ser quem eu sou hoje.
A gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa, mas a gente volta daqui a pouco. De volta com entrevistas, hoje conversando com o fotógrafo Ricardo Martins. Fala uma coisa, hoje você trabalha também com muitos lugares, as pessoas chegam para você com lugares, com propostas, né, para fechar, mas quando você começou a fotografar, quando você começou a montar o seu portfólio, você escolhia os lugares ou você sente que os lugares também te escolhiam? Eu acho que é um pouco disso. Eu acho também que eu era escolhido pelos lugares também. Acho que o Jalapão foi algo nesse sentido. Eu fui fazer um trabalho muito rápido no Jalapão. Quando eu cheguei no Jalapão, eu tenho que fazer um livro daqui. Então, os lugares também me escolhiam. Logo no começo, eu dei prioridade para fazer os trabalhos maiores, os livros, por exemplo, da minha região. Eu escutava um conselho de uma assessora em São Paulo, eu conhecia assim, domina o seu quintal. Depois você começa a ir para outros territórios. E era muito isso, assim, né? Então, os primeiros livros eu fiz, por exemplo, o Encanto das Aves, que era a Mata Atlântica, que era Ubatuba, litoral, que era um território meu. A Riqueza de um Vale, Vale do Paraíba todo. Mosaico, que é São José dos Campos. E isso me fez pegar muita experiência na produção de livro. A pessoa vê um livro pronto na frente, não imagina a equipe que tem por trás daquilo e a coordenação que tem que ter para aquilo ficar pronto. Então, se eu tivesse feito, por exemplo, um livro da Amazônia, no primeiro momento, eu poderia me perder muito no meio da história e talvez o resultado não fosse tão bom assim, nem para mim, nem para o mercado, né, naquele momento, e poderia me prejudicar no mercado em cima disso. Então, eu meio que concentrei toda essa minha trajetória aonde eu dominava, depois eu comecei a ir para outros lugares. Mas é mais ou menos nesse sentido. Você percorreu muito por aqui mesmo no seu quintal, né? Como você falou, na Serra da Mantiqueira. Você teve o Cafés da Mantiqueira também. Foi quanto tempo para você dominar esse quintal? Olha, eu acho que... difícil agora, porque... eu acho assim, para ter uma confiança, para começar a sair em grandes produções, a partir do quarto livro, mais ou menos. Eu acho que colocar uns 3, 4 anos, assim, para começar a ter uma confiança. Agora eu posso ir mais longe, porque eu já estou dominando já. Mas mesmo dominando, indo para lugares mais longe, eu também queria mostrar a minha região. Eu mostrei, o Vale do Paraíba é gigante, a gente mora num lugar que é incrível, assim. Então, eu sempre fui alguém que olhei muito para o meu quintal e ao redor. As pessoas, geralmente, eles dão muito valor para o que está longe de você, não que está perto de você. A gente tem a Serra da Mantiqueira, que é uma serra, assim, maravilhosa, e eu olhava aquela serra e falei, eu quero entrar, quero ver o que tem lá dentro. Aí eu fiz 2 livros da Serra da Mantiqueira. O primeiro eu mostrei mais a serra mesmo, as paisagens da serra, né? Chamou a Mantiqueira a Serra que Chora. E aí eu vi algumas pessoas lá dentro. Falei, agora eu quero mostrar quem está na Serra da Mantiqueira. Aí surgiu o Amantiquir, o segundo, que é patrimônio natural do Brasil, tem muito retrato, né? Então eu mostrei quem estava dentro da Serra da Mantiqueira. E mesmo dominando já isso, indo para fora, eu voltei e fiz alguns trabalhos aqui na região que eu sou apaixonado, assim, por esses livros, cara. É muito interessante você falar essa questão das pessoas, porque eu também noto que existe, né, essa conexão de você com as pessoas para além da natureza, né? E você é uma pessoa reservada, né? Então, assim, o que as pessoas te trazem, as pessoas que você fotografa? No primeiro momento, na minha carreira, o homem, o ser humano, nunca me chamou a atenção para fotografar, de jeito nenhum, assim, sempre foi o bicho. Né? Ficar em cima de uma árvore 3, 4, 5, 6, 8 horas esperando chegar um bicho sempre foi a minha grande conquista, assim, e ainda é. Adoro fazer isso. O homem nunca me chamou a atenção. A primeira vez que eu comecei a prestar um pouco mais assim foi quando eu vi um senhor fazendo uma casinha de pau a pique no meio de um sertão ali em São Luís do Paraitinga. A cena era muito bonita ali, sabe? Ele batendo barro na parede, a luz, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, eu vou fotografar. E eu comecei a tirar foto, meio da mão só. E aí o homem começou a entrar na fotografia muito desse jeito. Só que os lugares que eu vou, eu conheço pessoas muito interessantes, assim, que são meus guias geralmente. E esses caras têm um conhecimento absurdo, né?
Então, quando você conversa, toma um café no fogão a lenha da casa dele, aquilo é muito bonito, é muito cultural, tem muita história por trás. E aí comecei a me dar vontade de fotografar também as pessoas. Agora, acho que a grande virada de chave na minha vida para realmente fotografar retratos de pessoas foi no livro A Mantiqueira, na Serra da Mantiqueira, com uma menina de 13 anos, que chama Vitória, que é uma menina negra, assim, com os olhos de gato, assim, uma menina linda. E eu fui fotografar o pai dela, na verdade, que me falou, você tem que fotografar o Zé Enio, ele é um caboclo daqui muito característico. E quando eu cheguei para fazer a foto dele, na casa dele, né, e ia conversar, quem abriu a porta foi a Vitória. E a hora que essa menina vem e abre aquela cerquinha de madeira, assim, baixinha, eu olho para ela, eu fiquei hipnotizado pela Vitória, literalmente hipnotizado pela Vitória. Eu conversava com o Zé Enio e ela não sai da minha cabeça. E aí começa a minha história com o retrato. Como que eu faço o retrato de uma pessoa? Dessa maneira natural, assim. Então, quando o Zé Enio fala, mas não sei se vai dar certo, eu falei, cara, vamos bater um papo, né? O retrato vai surgir desse papo. E se não surgir o retrato, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu sento com ele lá na parte de fora da casa dele, né? Eu numa cadeira, ele na outra, eu começo a conversar com ele. Atrás dele estava a porta da casa e a Vitória na minha cabeça. Na minha cabeça, na minha cabeça. Eu falo, Zé Enio, chama a Vitória aqui. E ela era tímida, né? E aí ele chama a Vitória, eu já regulo a minha câmera, porque eu sabia que ela ia chegar pela porta. Eu já regulo a minha câmera mais ou menos na porta ali, né, onde toda a fotometria eu já fiz, para não ter que ficar perdendo tempo. Eu sabia que ia ter que ser uma fotografia meio rápida. Uhum. E aí a hora que ela aparece, ela vê no corredor vindo que essa menina surge pelaquela porta e a luz de fora ilumina o rosto dela e atrás dela, como era o fundo da casa e um fundo preto, ela aparece daquele jeito, com aqueles olhos de gato, e ela olha para mim, levanta, bate a foto. Eu falo que ela é a minha Mona Lisa. Eu brinco com isso. E ela é, assim. Eu tenho um quadro dela de 2 metros na minha casa, assim. Foi por isso, então, que você abriu o livro e fechou com ela. Eu ia, inclusive, te perguntar sobre isso, que eu falei, olha, eu queria quem na é capa, essa menina? Eu queria na capa desse livro. Eu cheguei a fazer a capa com ela. E ficou incrível a capa. Só que o nome do livro é A Mantiqueira, Patrimônio Natural do Brasil. E aí eu estava forçando um pouco a barra. E aí eu falei, não é hora dela ir na capa. E aí ela foi dentro do livro, ela abre e ela fecha o livro, porque ela tinha que fazer isso. Uhum. Ela me ensinou a fazer retrato das pessoas. Depois que eu faço o retrato dela na porta da casa, todos os retratos que eu faço hoje em dia praticamente ou é na janela ou é na porta das casas, não para usar a moldura da porta nem nada, mas é para usar o fundo preto. Uhum. Então ela me ensinou a fotografar essa menina nesse dia. Então ela foi muito especial para mim. E aí nesse dia eu falei, adoro fazer retrato. E eu faço retrato hoje. Agora me fala uma coisa, ela era uma menina tímida, você era uma criança tímida. Você se viu nela quando você a encontrou, de alguma maneira? Eu me vi nela quando ela chega com o gato. A foto que encerra o livro. Com os animais. A foto que encerra o livro é ela com o gato na mão, assim. E ela se escondia muito, ela procurava muita ajuda do bicho, do animal, assim, pela timidez dela, né? E ela chega com o gato ali, ela fica, depois eu faço mais fotografias dela, porque a gente começa a conversar, estou falando com o pai dela, ela continua tímida, mas ela corre ali para os animais, assim, então me via também na situação dela. E aí eu faço esse retrato dela, que ela está ali com o gatinho na mão, os dois olhando para mim assim, eu fotografo, encerro o livro desse jeito. E aí esse gatinho começa a entrar na minha mochila de fotografia, né? E aí ele ocupa até o lugar da minha lente, que ele fica todo acolchoadinho ali. Aí eu começo a brincar, vou levar ele embora. Tá? Aí ela começa a dar risada, aí ela começa a chegar um pouco mais. Mas eu me via nessa situação com ela, assim, tímida, na dela, com o gatinho, tal, com essa relação de bicho. Me via assim. Ricardo, o fotógrafo é um caçador de lembranças? Né? É um caçador de lembranças, é um caçador de imagens que trazem lembranças, né? Para a própria pessoa que se vê, para outras pessoas que vão ver ali e que vão, de alguma maneira, ser tocadas pelaquela fotografia que mexe com ela de alguma maneira. Eu acho que esse é o objetivo da fotografia. Quando você, através de uma forma estática, que não tem movimento, que foi um momento único ali, você consegue passar um sentimento da pessoa que não estava lá com você, que não viveu aquilo, que não ouviu o som do vento passando pela floresta, ou não ouviu o esturro de uma onça que você fotografou, mas ela está vendo a fotografia e ela se emociona com aquilo,
aquilo é o nosso objetivo, assim. Aquilo é o objetivo de uma fotografia. Então você tem que fazer desse jeito. E agora, emendando um pouco nisso, assim, você comentou comigo que você vê a missão de fotografar como algo já dado para você, para desenvolver aqui. Mas o que é que você quer passar com o seu trabalho? O que as pessoas, de repente, não estão vendo. Por exemplo, essa conexão tão forte com a natureza, ou a beleza de uma cobra, por exemplo. Né? Quando eu tô andando com as pessoas e falam de cobra, que bicho horrível! Não só a cobra, mas vários outros, assim, que bicho... Ela é linda, cara. Ela é linda, aquele ser ali é lindo. Aí eu começo isso são momentos da minha vida reais, né? Uhum. Olha como ela é bonita ali, assim. Aí ela começa a andar. Aí começam a ver o brilho das escamas da cobra ali. Ela passa por uma luz, assim. Aí a pessoa começa a enxergar aquela beleza e começa a respeitar aquela cobra. Não que ela tenha a maldade quando ela falou assim, ai, que bicho horrível, não sei. Mas ela não tem aquele apreço. Então, se a cobra estiver ali ou não, ou estiver morta, para ela, por quê? Ela está vivendo a vida dela, não quer fazer nada com você. Então, já tive situações de estar com um grupo de workshop no meio da floresta, da gente estar andando e encontrar com uma jararaca, paradinha no canto ali, e tinha uma menina que ela tinha pavor de cobra, e eu trabalhei isso com ela. Eu falei, cara, olha, ela é bonita, ela não está fazendo nada. E ela começa a olhar, essa menina, ela abaixa e ela fotografa a cobra. Ela começa a clicar a foto, e ela... É óbvio, com uma distância segura, não sou maluco de pega ela. A mão nela, né? Até porque... Esse não é o objetivo, né? Mas é isso, é passar essa conexão, é passar essa energia, né? Olha para aquilo, presta atenção na beleza. Eu sempre procurei chamar a atenção das pessoas na minha fotografia através da beleza. Quando eu via, por exemplo, biólogos fazendo artigos científicos extremamente importantes ali para chamar a atenção de alguma espécie, algo nesse sentido, e aí eu via ali as matérias ali, sempre uma fotografia meio que apagada. Eu falei, coloca uma fotografia bonita, né? O ser humano é muito visual. Chama atenção pela beleza da foto e aí ela vai ler o teu texto e vai entender o que você quer falar. Então, eu sempre bati muito nisso também. Então, eu acho que o objetivo é esse, né? É mostrar para as pessoas a maneira que eu enxergo o mundo, e é legal ver desse jeito. Dá uma olhada nisso, presta atenção nisso daqui. A gente vai para o intervalo, volta daqui a pouco. De volta com entrevistas, hoje recebo aqui o fotógrafo Ricardo Martins. Já conversamos sobre as experiências, as viagens que ele já fez pelo mundo, e agora a gente vai conhecer um pouco dos planos futuros. Pega uma palavra aqui e me diz o que vem na sua mente, o que você... Missão. Eu acho que é muito isso, né? Eu vim para cá com essa missão, isso é muito nítido para mim, assim. Ser fotógrafo de natureza e fazer o trabalho que eu faço hoje é uma missão que eu venho de um outro lugar, assim. Então, quando eu cheguei aqui nesse plano, eu já vim com essa missão. Então, mostrar para as pessoas essa maneira, né, de você enxergar o mundo, eu acho que é uma missão minha. Em algum momento da sua vida você duvidou dessa missão? Nunca duvidei. Eu duvidei um pouco se eu conseguiria ganhar dinheiro com essa missão. Isso sim. Que era uma missão, nunca tive dúvida na minha vida. Mas eu tive dúvidas e tive conflitos de falar como que eu vou fotografar uma onça pintada e como é que eu vou fazer dinheiro com aquilo e pagar as contas. Porque eu sempre fui muito nítido na minha cabeça. Eu tenho que pagar conta, a gente tem que viver, não tem jeito. A gente está nesse plano, esse plano ele funciona desse jeito. E eu tenho que fazer isso. Então, isso já criança, né? Eu já com essa ideia de ser fotógrafo de natureza, mas como é que eu vou viver disso daqui? Eu não sabia como. Você quer ser médico, você tem todo um... você vai fazer a faculdade assim, assado, e você tem um caminho para você seguir, ou um advogado, enfim. E eu não sabia que caminho que eu vou seguir fotografando a natureza. Então, essa dúvida eu tive. Tanto é que eu fiz até o 2º ano de Direito, que minha família inteira são advogados, né? Meu pai, meu irmão, minha irmã, minha tia, minha prima, todo mundo. Não preciso nem perguntar que teve a pressão para você ser também, né? Ou não? Não, assim,
não aquela pressão abusiva, não Sim, aquela sim. pressão assim, mas aquela coisa... Um incentivo, Ó, um incentivo. tá faltando teu nome aqui na placa, só tá faltando você, sabe? Da Sim. foto da família de advogados. É, uma pressão tranquila, leve, mas de certa forma sim. Certo. Mas nunca foi assim, imposta, tem que fazer. Isso foi uma escolha minha, mesmo sabendo que eu não gostava muito daquilo, mas eu falei, já tem um caminho ali para eu ganhar dinheiro e tal, e viver disso. Então eu fiz até o 2º ano de Direito, e aí bateu realmente, falei, não é isso que eu quero, eu estou desesperado, e eu estava num conflito muito grande, e eu vou mergulhar de cabeça na fotografia de natureza. O curso que mais se aproximava era o jornalismo, né, porque tinha fotografia ali no meio, então era o curso que mais se aproximava, mesmo nunca pensando em ser jornalista, nunca tinha pensado nisso na minha vida, mas eu ia sair de uma faculdade de Direito, eu não podia largar tudo e ficar sem fazer, não podia fazer isso, então eu quis transferir para outro curso, e aí o que surgiu foi o jornalismo, e eu caí meio de paraquedas no meio do jornalismo, e que hoje me ajuda muito para apresentar o programa, para estar na frente da câmera, então isso me ajuda muito. E foi uma boa escolha que eu fiz, né? Então, não tive dúvida da missão, mas tive dúvida de como que eu ganhei dinheiro com ela, isso sim. E é engraçado porque mesmo na dúvida, você foi para uma faculdade que hoje te auxilia muito no que você desenvolve como missão. Sim, né? sim. Acabei sendo bem amparado ali sem querer e que me ajuda demais hoje em dia. Maravilha. Ricardo, pega mais uma. Sonho. Ixi. Não é o que você sonha, mas o que o sonho te traz? O que eu faço hoje é o meu sonho, né? Ser fotógrafo de natureza e viver disso, ganhar dinheiro com isso, é o meu sonho. Sempre foi o meu sonho. Então, hoje eu vivo do meu sonho de criança. Então, se eu posso falar algo sobre essa palavra, é isso, assim. E quando eu falo para as pessoas, né, sobre sonhos, sobre acreditar, eu fiz uma palestra sexta-feira em São Paulo, que eram para estudantes de cinema até, e eu bati muito nisso. Vai atrás do seu sonho. Só que ninguém vai pegar na sua mão e fazer acontecer. É você que vai fazer isso acontecer. A primeira pessoa que acreditou em mim fui eu mesmo. E é assim que tem que ser. Hoje eu vivo do meu sonho, porque realmente eu mergulhei de cabeça nessa história, eu acreditei em mim, não esperei ninguém pegar na minha mão e falar, eu fui atrás, eu fui muito atrás, cara. Eu realmente fui insistente. Obviamente tiveram pessoas que me ajudaram, minha família ajudou, mas eu corri atrás e eu fiz acontecer. Então é isso, né? O sonho está aí, é possível, mas só depende de você. Viver esse sonho é prazeroso? É de alguma maneira algo que só proporciona coisas boas para você? Ou existe também uma parte desafiadora em estar vivendo seu sonho? É prazeroso demais, só que também eu estou vivendo uma fase agora que a palavra é essa, é desafiadora. Eu vou explicar o porquê. Quando eu vou lançar o 14º livro agora, eu tenho 11 livros, estou fazendo 3 livros na sequência agora, né? E quando eu ia fazer livro antes, aquele projeto era o projeto do ano. Né? O A Mantiqueira, por exemplo, eu peguei o carro e viajei a Serra da Mantiqueira, muito tranquilo, com o meu tempo. E eu fui cavando muito isso, e olhando muito o mercado, e sabendo o que eu poderia fazer mais no mercado, e pensando fora da caixa, e trazendo mais, oferecendo mais produtos para o mercado. Livro de fotografia, meu carro-chefe, mas aí eu falo muito isso, né? Eu tenho que sair do corpo do fotógrafo e entrar no corpo ali do empreendedor, do executivo. Corporativo. Exato, que vai fazer esse cara aqui existir. Que sem esse cara aqui, esse cara não existe. E sem esse cara aqui, esse cara não existe. Então é um conflito. Mas sempre foi tranquilo para mim, eu fui aprendendo isso. E eu fui puxando outros produtos. Então eu olhava o livro, por exemplo, A Viagem, achava a viagem incrível, os lugares que eu passava, as pessoas que eu conhecia, os animais que eu fotografava, e falava, por que eu não filmo isso daqui? Por que não filmar a viagem inteira? E também transformar nisso num produto que eu posso vender para uma empresa ou para uma televisão, ou em formato de documentário, ou em formato de programa mesmo.
por que não? E aí eu corri muito atrás disso e a coisa começou a acontecer. E aí hoje eu vivo o sonho, mas é um conflito porque eu estou atrás da câmera fotografando para o livro, eu estou na frente da câmera apresentando o programa para uma outra câmera que está viajando comigo e eu estou por trás disso resolvendo as questões. Então estava fazendo o livro da Amazônia agora, estava em Belém, no mercado Ver o Peso, a gente ia fazer uma abertura ali no mercado e aí me ligaram para resolver uma questão que era do projeto, né? Eu tinha que resolver aquilo e aí já foi para o que está acontecendo, sabe? Aí eu lembro que até o Tanaka, que é o diretor, falou assim, você não vai querer gravar a abertura agora. Aí naquele momento eu falei, não, eu tenho que gravar, eu tenho que entender, eu tenho que separar as coisas. Resolvi, mas eu não posso levar isso agora. Agora eu tenho que parar e apresentar o programa. Então vamos gravar. Então aquele momento foi um divisor de águas para mim, que eu estou entendendo e está sendo desafiador para mim. Então basicamente é isso. É prazeroso demais, assim, eu só tenho a agradecer, mas eu tenho que entender também todo esse momento que eu estou vivendo. Eu estou fazendo agora o livro da Itália, ao mesmo tempo, o livro da Amazônia, uma produção em São Paulo, uma exposição em São Paulo, a força dela, e vou começar a produzir um livro e uma série nova, com patrocinadores diferentes, com situações diferentes, então eu tenho que entender tudo isso para, e tudo depende de mim, mas eu estou delegando muito agora para as pessoas também, então eu estou nessa fase desafiadora que você definiu bem. A fase desafiadora do sonho. Ricardo, conta para mim um pouquinho mais do que são esses projetos que você está executando, que você vai lançar em breve. Você esteve em Paris recentemente, esteve na Itália trabalhando. Conta um pouco aí o que aconteceu. Eu estou emendando uma sequência de viagens, uma em cima da outra. Eu fui para Paris fazer uma exposição na Unesco, a convite do Santiago Mourão, que é o embaixador do Brasil na Unesco. Eles estavam com a ideia de comemorar a língua portuguesa, né? E aí eles me ligaram, falaram, a gente teve a ideia de fazer uma exposição fotográfica e a gente quer que seja você, o que a gente pode fazer? E eu bolei esse projeto, sentei e falei, olha, a língua portuguesa é uma língua formada por vários povos, né, da maneira que a gente fala, e o Brasil ele é assim. E aí surgiu esse projeto, que é uma língua de várias faces. Então, foi uma exposição que eu fiz na Unesco, com 20 retratos de brasileiros, de todos os jeitos. Você vai ter o índio, você vai ter o caboclo, você vai ter o negro, você vai ter o loiro de olho, tem tudo. Que é a mistura do povo brasileiro, que forma a língua portuguesa. Então eu fui para lá, fiz a exposição no prédio da Unesco com o embaixador, e tinham mais 10 embaixadores com as suas comissões de vários países. E aí para mim foi um momento incrível estar ali, né, naquele lugar, com aquela exposição, com aquelas pessoas lá, poder falar da exposição e fazer um discurso ali para 10 embaixadores ali com as suas comissões e todo mundo valorizando aquilo, vindo falar com você, né, e achando linda a exposição, entendendo o povo brasileiro, né, poder falar para vários países ao mesmo tempo, para mim foi fantástico. Dali eu fiquei 15 dias em Paris, dali eu já emendei para a Itália, onde eu fiquei 35 dias percorrendo a Itália de norte a sul. Literalmente eu dei a volta na bota inteira de motorhome, produzindo um livro e também uma série, né, que a gente está fazendo. Essa série não está patrocinada ainda, mas eu já produzi ela através da minha produtora. Então a gente percorreu a bota inteira durante 35 dias. O livro vai ser lançado agora no final do ano, que é Paisagens da Itália, que é algo à parte também. A Itália é fantástica, assim, linda, né? Vou criar uma polêmica antes disso. Itália ou Serra da Mantiqueira? Não faça isso. Não pode contar, né? Eu acho que tudo tem sua beleza, tudo tem seu... A Itália é muito... Eu acho que a Itália é muito humanidade, né? História da humanidade, assim. Você chega em Roma, né? Você vê o que foi Roma ali, então você tem um choque, você vê... E aí você chega nas cidades fortalezas, as cidadelas, né? Todas feitas, construídas assim no topo das montanhas, com medo, o homem com medo do homem, sabe? Você vê o medo da humanidade, da própria humanidade, porque eles faziam, cara, fui para uma cidade lá que, como para construir no topo daquela montanha, e aquelas paredes enormes, para você chegar na cidade, é incrível aquilo. Então o livro tem muito isso, né? Eu entrei em várias cidades, né, fortalezas, eu fotografei tudo aquilo, então foi muito impressionante estar lá, fotografar e trazer também essa visão, né, para cá.
Esse é o Itália, que vai ser o primeiro que vai ser lançado agora no final do ano. E aí eu cheguei, fiquei acho que 20 dias aqui e emendei para um outro livro que é o Amazônia. Né? Esse é um livro e uma série, que já está tudo patrocinada já também, uma série de 4 episódios, de 5 a 8 minutos cada episódio. Eu comecei por Belém do Pará, onde é a entrada da Amazônia, né? Mercado Ver-o-Peso ali, com o açaí chegando pelo rio de canoa. É incrível também tudo aquilo, né? Você está naquele ambiente, ele foi incrível. Dali eu fui para Alter do Chão, entrando na Amazônia e finalizei em Manaus ali, pela região de Manaus, indo para comunidades no meio da floresta, dormindo no meio da floresta, fui para aldeia indígena, então tive momentos ali com cacique, fiz rituais lá, fiz o rapé com ele no meio dentro de uma oca, com um monte de índio em volta, ele vem e faz o rapé em mim, que é um ritual que eles têm, né, que é de tabaco. Nesse caso, ele pega a folha da embaúba, seca, faz o pó, e aí tem uma espécie de canudo que você põe no nariz, ele assopra na tua narina. Então, o primeiro ato físico é muito estranho, né? Mas depois você começa a ouvir os sons em volta e vendo vários os índios tudo em volta de mim ali. Foi uma baita experiência. Aliás, eu fiz a equipe inteira fazer depois. Muito bom. Não, pode ver que aí todo mundo fez para entrar ali no clima. E a gente finalizou em Anavilhanas, que é também uma região maravilhosa. Eu costumo dizer que o Brasil é um país, são vários países dentro de um só. Então, e é lindíssimo assim. Então finalizou ali esse projeto. Vou lançar o livro, não sei se eu lanço esse ano também o livro ou no começo do ano que vem, mas a série vai ser lançada daqui 1 mês e meio, começa a série nos canais da Localiza. E agora eu vou dar uma respirada de 1 mês e pouquinho e começo a fazer outro livro e outra série que vai ser sobre a costa brasileira. Então eu saio do sul do Brasil, vou percorrer a costa inteira de carro até Fernando de Noronha, fotografando e produzindo a série, apresentando a série também. Cara. Ricardo, agora você tem esses projetos que, igual eu disse, que são tragos para você. Você ainda tem essa fotografia de hobby? Eu vou pegar minha câmera e vou para esse lugar aqui fazer umas fotos, mas são para mim. Ou vou fotografar. Ou agora é só trabalho? Não existe isso, cara. Mas nunca existiu, sabia? Nunca existiu? Nunca existiu. Acho que nunca existiu. Eu sempre fui fotografar com algum objetivo, assim. Nunca peguei uma câmera, vou brincar. Nunca existiu isso para mim, assim. Acho que quando eu era criança, né, surge desse jeito, mas nunca foi desse jeito, assim. Quando eu vou fazer, parece que eu vou montando, assim, sabe? Eu coloco a minha calça camuflada, a bota, é um ritual, eu pego a câmera, aí eu já vou para aquela missão ali, assim. Nunca existiu essa coisa de mais tranquilo, assim, cara. Não me lembro, pelo menos. Você acha que isso também ajuda você a contar melhor a sua missão, a preparação e essa questão de escolher objetivamente, né, o que você vai fazer neste momento? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. E me ajuda a descansar também, porque quando eu chego eu também quero relaxar, né? Que nem agora eu acabei de chegar da sequência de viagens, né? França, Itália e Amazônia. Agora eu não quero pegar a minha câmera, vou fazer a foto da praia, brincar ali, assim, a minha câmera está guardada. Aí a próxima missão eu vou. Então ela me ajuda a relaxar também e me ajuda a contar melhor a história quando realmente eu vou. Essa preparação toda faz parte. Agora me fala uma coisa, tem algum momento na sua vida que você fala, eu não quero olhar para essa câmera, não quero saber de fotografia neste momento, assim, me deixa? Ou você tem um olhar apaixonado assim na fotografia que não te permite nunca olhar assim dessa maneira? Não, tem sim, mas não dessa maneira, assim. Eu sempre olho a câmera como objeto de desejo ali, acho lindo aquilo assim, mas realmente tem hora que eu falo, agora não estou a fim de fotografar. Isso acontece. Sim. Na viagem acontece isso. Na própria produção do livro acontece isso. Tem dia que eu falo, cara, não estou a fim de tirar foto hoje. E eu me respeito, eu respeito o momento, eu respeito também o projeto. Eu tenho a ideia de fazer o projeto, eu tenho a ideia para onde eu vou e como que eu vou fazer aquilo, mas quando chega na viagem, eu também respeito o lugar, a maneira que ele quer ser apresentado para mim. Então, tudo isso eu vou entendendo, vou respeitando muito, assim. E aí a coisa é muito natural. Então, durante a viagem, tem dia falando, não quero fotografar, não estou a fim de tirar foto hoje. E pode estar uma luz linda, não estou a fim de tirar foto hoje.
Então, às vezes, eu fico nessa. Mas não assim, não quero te ver. Não, isso não existe. Chega de foto, gente, chega de foto. Não, é natural. Não tô afim de tirar foto hoje, cara. Tô de boa. Isso acontece, cara. E é saudável, é saudável. Sim, sim. Te ajuda, eu acho que também nessa... quando você finaliza um livro, né, não são só as fotografias, são momentos, né? Então, aqueles momentos ali são os momentos adequados, são os momentos que você estava presente. É mais ou menos isso. Exato. Quando você pega um livro meu e você começa a olhar as páginas do livro, você vai estar vendo a maneira que eu enxergo o mundo, que eu realmente enxergo o mundo, assim. Você vai estar vendo o meu sentimento ali. Então é o que eu falo, né? É uma maneira que eu achei de materializar o meu sentimento através da fotografia. Então é muito isso. Então o livro é muito especial. Ele é um livro artesanal, né? Apesar de ele ser feito em grande escala, né? Depois que ele está ali já tudo pronto, mas ele é um livro artesanal. Cada página ali passa pela minha aprovação. Eu sou o editor do livro. E quando ele vai para a gráfica para ser impresso, eu durmo na gráfica 3 noites, que eu fico na gráfica, do começo ao fim. A gráfica tem um quarto lá com cama que eu durmo na gráfica. Ele roda 24 horas, não para de rodar até acabar, né? E eu fico 24 horas acompanhando ele. Então eu aprovo cada entrada de caderno na máquina, eu vou lá, eu aprovo as cores, é isso, eu aprovo, dou o ok na folha e vou para o quarto. Depois de 3 horas, tá o telefone, vamos rodar o caderno número 2. Eu vou para o parque gráfico de novo e isso, madrugada, dentro, durante 3 dias. Acabou, a missão está pronta, agora é só montar o livro. Então ele é artesanal, é totalmente artesanal. Cada página, cada coisinha que eu coloco, eu vou entender. O da Itália eu estou entendendo como é que a gente está fazendo ele ainda. A gente está com o layout já meio que definido, mas eu ainda estou entendendo o que eu vou colocar a mais nele, como é que vai ser a abertura dele. A capa não está definida ainda, não entendi a capa desse livro ainda. Então é um processo. Processo de construção. Maravilha. Ricardo, pega a última palavra. Liberdade. Você parece ser uma pessoa muito livre, né? Eu gosto dessa palavra, assim, eu acho que é uma palavra-chave para mim, assim. Liberdade, assim, não tira a minha liberdade, de nenhuma maneira, assim. Não tira e eu não me permito que as pessoas tirem de mim, assim, de nenhuma maneira, eu sou muito claro em cima disso. Então, liberdade para mim é fundamental, assim. Eu lido com isso o tempo inteiro. E aí os conflitos que a gente citou, assim, próximo, pode ser também às vezes isso. Às vezes, quando eu estou com muita coisa para fazer, isso acaba tirando um pouco a minha liberdade. E aí eu tenho que entender, não, peraí, agora tem que parar, mas liberdade é algo fundamental. Fotografia, para mim, é liberdade. Agora, me fala uma coisa, nos seus livros você disse isso também, que existe uma liberdade no seu ato de observar, né? Qual é a liberdade que o ato de observar te dá? Eu acho assim, é muito gratificante para mim, hoje, poder fazer o que eu quero, né? Fechar um projeto com um patrocinador e o patrocinador respeitar o que eu quero, assim. Porque quando eu fecho com um patrocinador, ele já conhece meu trabalho, ele olha o meu trabalho, ele quer aquilo. E aquilo se dá dessa maneira. A maneira que eu tenho de olhar e falar, essa fotografia vai ser desse jeito. De dar a liberdade daquilo acontecer daquele jeito, a criatividade acontecer daquele jeito, e eu colocar da maneira que eu quero no livro. Então, quando eu conquistei esse espaço no mercado e quando eu converso com as pessoas, é raro isso. Geralmente, você é contratado, olha, eu quero que você fotografe tal coisa, vai lá, fotografe tal coisa, o assunto é esse, a gente precisa disso. Hoje eu faço o que eu quero, assim, né? Eu coloco o meu olhar no livro e é o olhar que a empresa está querendo, que ele quer aquilo. Quando eu ofereci o projeto e a empresa patrocinou aquilo, ele quer o meu olhar ali. Então, isso para mim não tem preço. Poder produzir o que eu estou com vontade de produzir, fazer o que eu quero entregar e eles olham, tá lindo, cara. Então, isso para mim, assim, não tem preço, cara, não tem preço. A fotografia é a sua liberdade? Total, total. A fotografia me dá liberdade de todos os jeitos hoje em dia, assim. Para me isolar no meio do mato, financeiramente, para tudo. Para expressar o meu olhar, para expressar a minha vontade, para inspirar as pessoas, para conversar com as pessoas,
para aprender. A fotografia me ensina muito. A fotografia é uma professora de vida para mim, assim. Ela me ensina a viver, ela me ensina a olhar o mundo, ela me ensina a entender as pessoas e ela me ensina a ser uma pessoa melhor, não tenha dúvida disso. Assim. E ela ajuda a contar também uma história que você, por ser reservado, talvez conte através das imagens, né? Total, Talvez se não fosse a fotografia, eu não sei o que eu estaria fazendo hoje, não sei como é que eu seria, como é que eu estaria encaixado nesse mundo hoje, assim. Então ela me proporciona, por exemplo, momentos como esse, de vir aqui sentar e bater um papo com você, com 1, 2, 3, 4 câmeras ali em cima de mim e estar totalmente à vontade em cima disso, porque eu estou contando uma história que a fotografia está me deixando. Então, é basicamente isso. Ricardo, então, dito isso, eu queria que você pegasse esse espelho e que você me dissesse o que você vê quando você olha para esse espelho. O que eu vejo? Cara, eu olho para esse espelho assim, eu vejo aquela criança andando no meio do Pantanal com um sonho. E hoje eu vejo um adulto olhando para aquela criança e falando, pô, a gente conseguiu, tamo junto. Basicamente é isso. Passado, presente e futuro, juntos. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado a você. Foi um prazer ter você aqui. Prazer foi meu. Obrigado pela disponibilidade.